Oi, sou o Lúcio, e o que vou te contar aconteceu com meu irmão, o Gabriel, há algum tempo. Nós morávamos numa casa simples, no interior, e nossa vida sempre foi tranquila. Gabriel, como toda criança, tinha seus momentos curiosos e imaginativos. Mas isso tudo mudou quando ele começou a falar sobre seu amigo imaginário, algo que parecia ser apenas uma fase comum. No começo, minha mãe até achava engraçado. Gabriel chamou o amigo de Zarotin. Ele dizia que o tal Zarotin tinha um jeito de falar diferente e gostava de contar histórias assustadoras, sempre falando em um tom misterioso. Porém, logo eu percebi que as coisas estavam ficando estranhas. Gabriel começou a ficar obcecado por Zarotin, sempre falando sobre ele com uma intensidade que me fazia questionar se realmente era só imaginação. Ele não queria mais brincar com seus amigos, nem assistir televisão, sempre preferia ficar trancado no quarto, conversando com Zarotin. Uma noite, entrei no quarto de Gabriel para ver o que estava acontecendo, e foi quando percebi algo bizarro. O ar estava gelado, e a sombra de Gabriel parecia se mover de maneira estranha, como se não fosse mais ele quem estivesse falando. Ele olhou para mim, com os olhos arregalados e uma expressão distante, dizendo que Zarotin não queria que eu estivesse ali. As semanas seguintes só pioraram. Gabriel começou a fazer desenhos de figuras distorcidas, com olhos vermelhos e dentes afiados, sempre dizendo que eram retratos de Zarotin. Quando eu tentei conversar sobre isso, ele se fechava completamente, como se estivesse com medo de algo. Até minha mãe notou a mudança, mas ela insistia que era só uma fase. Eu, no entanto, não podia ignorar o medo no olhar dele. Eu sentia que algo muito errado estava acontecendo. Certa noite, enquanto Gabriel dormia, ouvi sussurros no corredor. Corri até o quarto dele e o vi, sentado na cama, conversando com Zarotin, mas sem mover os lábios. Fiquei paralisado de medo, sentindo uma presença maligna na sala. Tentei tirar Gabriel de lá, mas uma força invisível parecia me segurar. Eu sabia que o que quer que fosse, não queria que eu o tirasse de perto de Gabriel. A tensão aumentava a cada dia, e eu estava convencido de que Zarotin não era apenas um amigo imaginário. Ele estava possuindo meu irmão, controlando seus pensamentos e ações. Foi quando decidimos procurar ajuda, e alguém sugeriu que procurássemos um padre da cidade. O padre orou por Gabriel, abençoando-o e pedindo proteção. Após algumas semanas, as aparições de Zarotin começaram a diminuir, mas o medo que ficou em nós nunca desapareceu. Hoje, posso afirmar que o Gabriel voltou a ser o mesmo garoto de antes, mas eu nunca vou esquecer o que vi naquela noite. A sensação de que algo sombrio tentou tomar a alma dele ainda me assombra. Oi, sou a Sofia. Eu vou te contar o que aconteceu com minha amiga Mariana. Ela sempre foi uma pessoa animada e cheia de vida, mas isso mudou quando ela e sua família se mudaram para uma casa velha na periferia da cidade. O lugar tinha sido comprado por um preço barato, e a família dela achou que seria o lugar perfeito para recomeçar. No entanto, o que eles não sabiam era que aquela casa escondia segredos muito mais antigos e perigosos do que imaginavam. A princípio, Mariana se adaptou bem à casa, mas logo começou a se sentir incomodada por algumas coisas estranhas. Ruídos à noite, portas que se fechavam sozinhas e uma sensação constante de que alguém estava a observando. No começo, ela pensou que era coisa da sua cabeça, até que começou a ver uma figura sombria à noite, no corredor. Quando ela tentava se aproximar, a figura desaparecia rapidamente. Mas o pior de tudo foi o que ela descobriu uma noite. Mariana estava sozinha em casa e decidiu explorar o sótão. Ela nunca tinha ido lá antes, e o cheiro de mofo estava insuportável. Mas o que realmente a assustou foi encontrar uma caixa velha, com uma foto antiga de uma criança com um olhar vazio, sem alma. Ao pegar a foto, Mariana sentiu um calafrio percorrer sua espinha.
Naquele instante, ela ouviu o som de passos pesados vindo do andar de baixo. Assustada, correu para o primeiro andar, mas não havia ninguém. Naquela noite, as coisas pioraram. Mariana começou a ver a sombra aparecer com mais frequência, sempre mais perto, quase tocando ela. A presença estava tomando conta da casa. Ela começou a ter pesadelos, acordando no meio da noite com gritos e uma sensação de sufocamento. Foi quando ela me ligou, desesperada, pedindo para que eu fosse até lá. Quando cheguei, a casa estava gelada, e Mariana parecia estar em transe. Fui até o quarto dela, e a porta se fechou sozinha atrás de mim. No meio da escuridão, a sombra apareceu, desta vez mais densa, como se estivesse se formando diante de mim. Eu vi os olhos brilhando com uma luz vermelha intensa. A sombra começou a avançar, e senti uma pressão no peito, como se estivesse sendo esmagada. Mariana, que estava paralisada, sussurrou algo incompreensível, enquanto a figura se aproximava cada vez mais. De repente, a porta se abriu sozinha, e a figura desapareceu tão rápido quanto apareceu. Mariana caiu no chão, chorando, e eu corri até ela, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que decidimos procurar ajuda. Chamamos um médium que, após algumas sessões de limpeza espiritual, conseguiu dissipar a presença. Mas até hoje, Mariana diz que, às vezes, sente a sombra observando-a de longe, esperando o momento certo para voltar.